Olá, meu nome é Magali Félix Clemente, eu sou aluna do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP, e o título desse trabalho é Modelagem e Avaliação Tecnoeconômica do processo de recuperação de cobre na reciclagem de placas de circuito impresso obsoletas. Tive como colaborador o Dr. Hamilton Barbosa Botelho Júnior e como orientadora a professora doutora Denise Croce Romano Espinosa. Como motivações, teve-se o fato de que o Brasil é considerado o maior gerador de resíduos eletrônicos da América Latina. Além disso, estudos apontam que os teores de cobre nas placas de circuito impresso, as PCIs, que fazem parte dos resíduos eletrônicos, são superiores aos encontrados em minérios. Apesar da grande quantidade de resíduos e da presença de metais de alto valor agregado, como cobre, os processos de reciclagem e recuperação ainda se limitam à escala de laboratório e semipiloto, devido à falta de estudos de projeção em escalas industriais. Assim, os objetivos desse trabalho foram modelar o processo hidrometalúrgico de reciclagem de PCIs, utilizando o software SuperPro Design, dimensionar o processo em escala industrial e analisar a viabilidade econômica, variando reagentes e produtos do processo. Além disso, esse projeto também está diretamente ligado aos objetivos 8, 9 e 12 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Como metodologia, baseou-se no fluxograma proposto por Jimenez Correa em 2015, em que as placas de circuito impresso são desmanteladas, moídas e separadas por separação magnética. A fração não magnética obtida é rica em cobre e, portanto, segue para a etapa de lixiviação ácida em meio oxidante, utilizando ácido sulfúrico molar e peróxido de hidrogênio. O licor da lixiviação segue para a extração de zinco e alumínio com DEPA, 10% volume-volume, em querosene, numa técnica de extração por solventes. A fase orgânica segue para a extração de zinco e alumínio, utilizando ácido sulfúrico, e a fase aquosa segue para a extração de cobre, também utilizando a técnica de extração por solventes, com DEPA, 20% volume-volume, como extratante orgânico. A fase orgânica resultante segue então para a reextração de cobre, utilizando também ácido sulfúrico. O fluxograma da simulação apresenta as etapas propostas por Jimenez Correa e algumas etapas adicionais, como a de precipitação de alumínio, utilizando hidróxido de sódio para obtenção de hidróxido de alumínio, e as etapas de cristalização para obtenção de sulfato de cobre pentahidratado e eletrólise para obtenção de cobre eletrolítico. Também foram adicionadas correntes de reciclo e a etapa de saponificação do TEP. Para análise econômica, também variou-se o agente oxidante da lixiviação, fazendo simulações não só com o peróxido de hidrogênio, mas também com oxigênio. Essa é uma visão do processo no SuperPro Design. Para todas as simulações, utilizou-se uma corrente de entrada de 18,4 toneladas de PCI por hora, o que corresponde a aproximadamente 146 mil toneladas de PCIs processadas anualmente. Como resultados, teve-se que, utilizando tanto o peróxido de hidrogênio quanto o oxigênio como agente oxidante na lixiviação para obtenção de sulfato de cobre pentahidratado, o processo foi considerado economicamente inviável. Entretanto, a utilização de oxigênio apresentou uma economia de 815 mil dólares no capital total de investimento. Além disso, a escolha de cobre eletrolítico como produto final mostrou-se economicamente viável, com um retorno sobre investimento de 17% e tempo de recuperação de 5,85 anos, utilizando peróxido de hidrogênio na lixiviação, e um retorno sobre investimento de 32% e tempo de recuperação de 3,09 anos, utilizando oxigênio como agente oxidante. Pode-se concluir, então, que o processo é economicamente viável para a produção de cobre eletrolítico e apresentou o melhor potencial econômico utilizando oxigênio na lixiviação. O processo de recuperação de cobre a partir de PCIs pode ser redimensionado para a escala industrial, gerando 20.682 toneladas de cobre eletrolítico por ano. Além disso, o custo unitário de geração de cobre eletrolítico é inferior ao valor estimado pelo Banco Mundial para a tonelada de cobre em 2021. Algumas referências utilizadas. Gostaria de agradecer ao LAREX, à equipe do SuperPro Design e ao CNPq.